بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aqui, sobre Husni al-Khuluq, continuando a falar, tem vários ditos do profeta Muhammad, como falamos, e vários versículos do Corão Sagrado que indicam essa nobreza, que é a grande adoração que você faz para Deus, o bom caráter, a excelência do caráter. Então aqui, o Mu'adh bin Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, uma vez falou assim: dos últimas recomendações e conselhos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou e nos recomendou, era quando ele falou, estava próximo da sua morte, e falou: Ahsin khuluquka ya Mu'adh, Ahsin khuluquka linnas ya Mu'adh bin Jabal. Então ele falou para mim: ó Mu'adh, eu recomendo você a melhor recomendação. Tenha com as pessoas a excelência ou a nobreza do caráter. Tenha com as pessoas uma conduta nobre. Como falamos aqui ontem, da conduta nobre que está no Corão. Da conduta nobre, o Luqman falou para o seu filho: ó meu filho, quando fale com as pessoas, não vire o rosto. Dê atenção, olhe para as pessoas. Falou o quê? Não ande pela terra com arrogância, porque Allah não ama os arrogantes. E baixa a tua voz, porque Allah odeia a voz alta. E comparou isso com a voz dos asnos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e muitos outros hadiths, ele nos recomenda a boa conduta no sentar, no olhar, no aprender, como escutar, como passar, entendeu? Então, um muçulmano tem que saber sempre colocar a conduta ideal onde ele estiver. Está numa roda, está numa mesquita, está numa festa, está num encontro, independente, ele tem que manter a conduta do profeta. Aonde eu estiver, por isso que serve aquele hadith: tema a Deus, tema a Deus aonde você estiver. Isso é a conduta, entendeu? Isso é o oferto, isso é a verdadeira jurisprudência que os sábios falam. É entender e colocar em prática essa conduta. Tema a Deus aonde quer que você estiver. Aonde eu estiver, eu vou colocar uma barreira entre eu e a minha má conduta. Saber que Deus, o grandioso, o maior do que tudo, está me observando, está me vendo. Eu vou temer a Deus e vou saber como me comportar em todos os momentos. E a gente somos seres humanos, não conseguimos ficar 100% todo momento nessa conduta excelente. A gente vai cair, vai falhar. Por isso que Allah deu várias oportunidades para nós nos arrependermos e várias boas ações para praticarmos, para apagar essas condutas ruins que a gente pratica. Uma delas que ele falou no próprio hadith: tenha com as pessoas uma boa conduta e faça uma boa ação daquela má ação que você fez. Então a boa conduta apaga a má conduta, entendeu? Por isso que o profeta nos ensinou em todos os momentos. Quando a pessoa chegou, o profeta, que eu falo várias vezes aqui, o profeta me recomenda, e começou a chacoalhar o profeta, estava desesperado. O profeta apenas falou para ele: lá tardab, não te enfureças, e acabou. E ele insistiu várias vezes, o profeta falava a mesma coisa: não te enfureças. Essa é uma conduta para aquela pessoa aprender como, no momento de fúria, como que eu devo me comportar. Primeira coisa é me colocar no meu lugar, sentar, me acalmar, para depois conversar. Então, para tudo tem a conduta, para todos os momentos, para dormir, para acordar, para sentar, para olhar, para falar, até respirar, como que o profeta respirava. O jurista de estudo, como que ele respirava, para a gente tentar respirar igual ele. Depois ele falou aqui no livro, Malik, rahimahullah, o grande sábio, né, Malik, disse: ele conheceu um dito de extrema importância do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que falou assim: bu'ithtu liyutimmima husna al-akhlaq. Husna al-akhlaq. O profeta Muhammad falou o quê? Certamente eu fui enviado para completar a melhor conduta, o melhor caráter, a excelência do caráter.
Entendeu? Então ele veio, recebeu a revelação para mostrar o La ilaha illallah. O La ilaha illallah é a principal conduta. Adora a Deus, não adora nada além de Deus. Então toda a conduta, ele veio para mostrar para nós, transmitir para nós como que se comportar nessa terra. A gente pergunta, será que eu estou me comportando como o profeta Muhammad se comportava? O próximo dele, dos seus companheiros? O Jabir aqui, radiyallahu anhu, diz que uma vez o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse assim: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqan. وهذا هو الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. Uma vez o Jabir diz que o profeta sallallahu falou: certamente as pessoas dentre vocês mais próximas de mim e mais amadas por mim no dia do juízo final serão aquelas que estão completando a excelência do caráter, o caráter que ele praticou na terra. Porque não perguntaram para Aisha qual que é o caráter do profeta, ela falou, era o Coran, era conforme o livro de Allah. Então a gente deve tentar fazer o máximo para se aproximar desse livro de Allah e praticar o que o profeta praticava na terra, e estarei próximo dele, junto dele, no dia do juízo final. E essas pessoas que estarão junto dele, com certeza terão sucesso. Por hadith, Nawaz bin Sam'an al-Ansari, radiyallahu anhu, falou assim: Sa'altu Rasulallah, eu perguntei para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an al-bir wal-ithm, sobre a benevolência, a conduta e sobre o pecado. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: al-bir husnul khuluq, a benevolência, a conduta, a excelência do caráter. Colocar sempre o seu caráter em alta, praticar conforme o Corão, conforme a Sunna, ter um caráter elevado com todos, com toda a criação e principalmente com o Criador, colocando o tawhid, o monoteísmo em prática. Depois ele falou: wal ithmu mahakka fi sadrika wa karihta an yattali alayhi an-nas, yani hakka taraddada fi. O profeta falou então, e o pecado é aquilo que incomoda dentro de você. Você praticou, mas você está incomodado. Mas os sábios falam, só vai incomodar aquela pessoa que tem temência. O desobediente, aquele que não tem temência, não vai incomodar. Entendeu? Então se você quer a boa conduta, é porque você tem temência. Então aquilo que te incomoda dentro de você, esse é o pecado. Ou aquilo que você desgosta, que as pessoas descobrem que você fez, para não te envergonhar. Então o profeta explicou, a verdadeira conduta, a benevolência verdadeira é o melhor caráter. É termos um caráter elevado na terra. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah nos aproxima sempre do Quran e da Sunna para termos uma conduta elevada e estarmos com o profeta no dia do juízo final, termos o sucesso verdadeiro nessa vida e na outra. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Alhamdulillah que estamos aqui reunidos nessa mesquita abençoada e pedimos a Allah orientar e guiar o nosso coração para a melhor conduta, ahsan khuluq, ahsan akhlaq, porque a conduta boa é uma adoração que você faz, é a ibada para Allah. E sobre a conduta tem vários ahadith, vários dizeres e ditos. A Aisha, uma vez, radiyallahu anha, disse que ela escutou, Harun também disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam falou assim: akmalu al-mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum, yani li ahlikum. Uma vez o profeta falou, que a paz esteja sobre ele, dos crentes mais completos na fé, ou com a fé mais elevada, são aqueles que têm a conduta e o caráter elevado. Pratica caráter com todos. E falou depois, e o melhor dentre vós, é o melhor dentre vós que é para vossas esposas, ou para vossas famílias, ou para vossas mulheres. Depois, Aisha de novo, radiyallahu anha, falou assim, uma vez o mensageiro de Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falou assim: Inna min akmal al-mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan
وألطفهم بأهله. O profeta sallam, certamente as pessoas que estão com a fé mais elevada, os mais completos, são aqueles que estão praticando a melhor conduta, praticando o melhor caráter. E as pessoas que são mais gentis para vossas famílias, ou para vossas esposas e filhos. Depois ele falou Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, que Allah esteja satisfeito com ambos, falou assim, radiyallahu anhuma, o mensageiro de Allah sallallahu falou, Ajibtu liman yashtari al-mamalik bimalihi thumma yu'tiquhum kayfa la yashtari al-ahrar bima'rufihi فهو أعظم ثوابا. يعني هذا من الخلق الاعتقاد. O profeta falou assim, eu fico impressionado, ou seja, ele gosta daquelas pessoas que compram com o próprio dinheiro os escravos, depois liberta eles. Como não vão comprar para libertar os servos de Deus, deixar livre? Isso são das recompensas mais grandiosas. Depois, quer dizer que isso faz parte da conduta. Também algo que devemos refletir é Abu Umama radiyallahu anhu. Abu Umama, que Allah esteja satisfeito com ele, falou assim, uma vez Rasulullah, mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, falou: Ana za'im bi bayt fi rabad al-jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan wa bi bayt fi wasat al-jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa bi bayt fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu. يعني على الجنة بحسن خلق وما ربض الجنة ما حولها خارج عنها ou como قال صلى الله عليه وسلم. Abu Umama falou, olha que lindo que ele falou. O mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele, disse: eu serei o guardião, o responsável, ou seja, estou dando segurança, dou a garantia para a pessoa ter uma casa ao redor do paraíso, fora do paraíso, mas ao redor do paraíso, para quem deixar qualquer tipo de aparência, deixar de se aparecer ou deixar de querer o agradecimento, até mesmo se eu fiz por merecer. Eu fiz algo para alguém, eu mereço o quê? Eu mereço a contribuição, ou então as pessoas falam obrigado, ou então aparecer, a consideração. Eu deixo isso, eu não quero, eu fiz para Deus. Eu terei direito de uma casa ao redor do paraíso. Depois ele falou, e uma casa no meio do paraíso, wasat, no meio do paraíso, para quem deixar a mentira, até mesmo por brincadeira. Aí depois ele falou assim, e uma casa no topo, no lugar mais alto do paraíso, para quem ter a conduta, o caráter elevado. Ou seja, o topo ficou para quem pratica o quê? O caráter, a conduta, a excelência, husnul khuluq. Compreende? E tem outro dito aqui também, que é importante. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب الله ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. Ele falou assim, Anas, que o mensageiro de Allah falou assim, aquele que encontrar com teu irmão muçulmano, crente, com que Deus ama, fazer algo que Deus gosta para com teu irmão, facilitando para ele, deixando esse irmão alegre e feliz, saiba que Allah vai dar para você no dia do juízo final a felicidade, a alegria e vai facilitar para você. Por quê? Porque você viu uma conduta com teu irmão, um caráter. Compreendeu? Isso aqui é jurisprudência, é fiqh. Depois ele falou assim, no outro hadith, Abdullah
بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. كرم ضريبته يعني طبيعته، أو كما قال يكون يعني كريم معه. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: o muçulmano que orientar o outro muçulmano, praticar a boa conduta, ser justo com ele, ser justo, cumprir justiça com outro muçulmano, ele vai encontrar recompensas grandiosas perante Deus. É o mesmo que tivesse jejuado durante a madrugada e recitando versículos do Alcorão durante a madrugada, por ter praticado justiça com seu irmão e ter sido generoso com ele na terra. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para encerrar, Abu Darda radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, falou: uma vez o profeta Muhammad An-Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falou: Ma min shay athqalu fil mizan min husn al-khuluq. Não há nada mais pesado na balança do que o caráter elevado, do que a boa conduta, do que a excelência do caráter. Pesado na balança. Que Deus dê para nós husnul khuluq, que Deus dê para nós uma conduta elevada, que Deus perdoe os nossos pecados e faça de nós pessoas verdadeiras. Vamos praticar a conduta do Corão e da Sunna com conhecimento. E Deus sabe mais. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Vamos falar sobre Husn al-Khuluq. O que é Husn al-Khuluq? Husn vem da palavra Hasan, melhor. Khuluq, caráter, da melhor conduta, ou da excelência do caráter. O Islã nos incentiva a ter um melhor caráter, sempre. Porque perguntaram para Aisha radiyallahu anha como que era o caráter, a excelência do caráter de Muhammad sallam. O que ela falou? Kana khuluquhu al-Qur'an. Era conforme o Corão. Allah diz o quê? Uma ordem para os crentes. Wakhfid janahak lil-mu'minin. Estenda tuas asas para os crentes. Ó Muhammad, seja generoso. Então nós devemos fazer o quê? Fazer generosidade para com os outros. Deus falou no Alcorão, na Surata Al-Imran, versículos 133 e 134. Ele falou assim: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah diz: e apressem-se, significa para ser rápido, e apresse para o perdão de vosso Senhor. Vá rápido em busca do perdão. E assim o paraíso estará exposto entre os céus e a terra, preparado para os crentes piedosos. Se eu me apressar para ir em busca do perdão, eu vou obter. E eu vou entrar onde? No paraíso. Depois ele falou: quem que é esses piedosos, os tementes? São aqueles que gastam em caridade, que gastam secretamente e publicamente, ou nas dificuldades e na facilidade, na alegria e na tristeza, estou gastando. Entendeu? Ajudando, fisabilillah, fazendo caridade.
são aqueles que controlam a ira no momento da raiva. Também é difícil. São aqueles que desculpam as pessoas. Sempre dão desculpa para elas. E Allah ama os benfeitores. Essas são as características dos benfeitores e dos tementes. Compreendeu? E ele falou no outro versículo, na Surat Al-Furqan, no versículo 63. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. E os servos do Clemente, ou os servos do Misericordiador, são aqueles que andam pela terra com humildade, sem arrogância. E diz também, na outra surata, Surat Ashura, versículo 40, Deus diz: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَافَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. E a recompensa daqueles que praticaram o mal será um mal igual que eles fizeram. Depois falou, e aquele que desculpar e reconciliar terá recompensa grandiosa perante Allah. E Allah não ama os injustos. E disse no outro versículo, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Característica dos crentes. وَإِذَا مَا غَضِبُوا. E quando ficam nervosos, ou alguém faz algo nesse gênero, eles perdoam. O perdão faz parte do crente. E disse na Sura Luqman, o grande sábio Luqman, não foi um profeta, o Luqman foi um grande sábio, como está no Alcorão, o conselho que ele deu para o seu filho. Qual foi o conselho? Ele falou na Surata Luqman, versículo 18 e 19. Allah disse: وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah diz, Luqman falou para o seu filho, e não vire o seu rosto perante as pessoas com arrogância e orgulho, não rejeite elas, e não ande pela terra com arrogância. Certamente ela não ama os orgulhosos. E falou, e ande pela terra com um andar justo, humilde, e baixe os teus olhos e baixe a tua voz, e saiba que as piores vozes para Deus é a voz dos asnos. Não fica gritando. Essa é a conduta e o caráter a qual nós devemos seguir. A conduta do Alcorão, a conduta de Muhammad. Que Deus nos dê o caráter, o excelente do caráter. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. É importante falarmos agora sobre algo chamado al-ilm, conhecimento. Porque o conhecimento vai nos manter em contato com Deus. Quando fala conhecimento do Islã. Al-ilm li-sharia. Al-ilm an shariatillah. Sobre conhecimento, sobre a jurisprudência. Al-ilm an sunnah. Conhecimento da sunnah. Esse conhecimento vai levar a pessoa para a prática do Islã. Vai fazer a pessoa adquirir fé, iman. Yazid al-iman. A fé vai ser elevada. Então, se eu não for em busca do conhecimento, não há como ter iman, fé, elevar. Então, a fé vai abaixar. Então, o conhecimento que vai fazer eu praticar o Islã. Por isso, tem aquele dito de extrema importância que nós falamos aqui. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah la yaqbidu al-ilma
انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتأوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حديث رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Veja que o hadith que foi transmitido pelo Bukhari, o que o profeta falou sobre conhecimento. Uma vez ele falou, que a paz esteja sobre ele, certamente Allah, o Todo-Poderoso, não vai terminar ou liquidar com conhecimento de uma vez. No entanto, o conhecimento vai terminar com a perda dos sábios, com a morte dos sábios, até não restar mais sábios na terra. Depois ele falou, assim as pessoas vão pegar os seus líderes e transformar eles em sábios. E eles vão dar decreto desviando as pessoas e desviando elas próprias. Ou como disse o profeta sallallahu, significa que o conhecimento é de extrema importância para não me deixar desviar por aqueles que não é do povo do conhecimento. Eu devo tentar fazer de tudo para colocar conhecimento dentro do meu coração, do meu peito. Vamos refletir no outro dito que o profeta falou, sallam, olha, مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. Uma vez o profeta, capaz de ser sobre ele, falou, igual aquele que sai para aprender, aprende o conhecimento islâmico, depois ele não pronuncia nada, não quer ensinar o que ele aprendeu, ou seja, não quer praticar. É igual aquele que vai em busca do tesouro e não gasta esse tesouro. Eu peguei o ouro, o que eu quero com o ouro? Me aproveitar, gastar, fazer caridade. Então, o conhecimento é que nem o ouro, que nem tesouro. O conhecimento do Islã. Nós devemos dar importância para esse conhecimento. Antes que seja tarde demais, ou antes que chegue a hora de nossa morte. Para quando chegar a morte, nós morrermos com conhecimento, na prática desse conhecimento. Porque o conhecimento pode iluminar o meu túmulo. Conhecimento do La ilaha illallah. Vamos entender aqui um outro hadith. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وحديث رواه الترمذي حديث حسن الصحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Vamos refletir no dito que o profeta Muhammad falou, que foi transmitido por At-Tirmidhi, hadith correto. O profeta Muhammad falou assim: o ser humano será interrogado no dia do juízo final sobre algumas questões. Ele vai ficar ali até ser interrogado dessas questões. Quais são? Isso tem importância. Allah vai interrogar você. Aí ele falou, vai te perguntar sobre a tua vida, sobre toda a tua vida. O que você fez dela? Como que você usou a vida? O que você fez da sua vida? Como que você usou ela? Uma responsabilidade. Depois ele falou sobre o conhecimento que você pegou. O que você pegou desse conhecimento? Como que você fez? O que você fez dele? Primeiro, se eu peguei conhecimento. E outra, se eu peguei, o que eu fiz desse conhecimento? Como foi a minha prática? Porque não é à toa que a gente fala, repete o hadith. Innamal alim alladhi amal bi ilmihi. Certamente o sábio é aquele que pratica o seu conhecimento. O que eu fiz? Com o hadith que eu peguei.
Depois ele falou, عن ماله من أين اكتسبه. O dinheiro, a riqueza que você pegou, o seu dinheiro. Da onde você pegou esse dinheiro? اكتسب الحلال والحرام. Você pegou do lícito ou do ilícito? Depois vai falar, وفيما أنفقه. E aonde você gastou esse dinheiro? Como que você gastou esse dinheiro? Correto ou errado? Depois falou, وعن جسمه فيما أبلاه. E sobre o seu corpo, como que você fez do seu corpo? O que você ingeriu no seu corpo? Algo bom ou algo ruim? Que Deus nos ordenou. وَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Comam das coisas boas. Será que eu comi o bem ou fui em busca do mal? Então é algo de extrema importância para refletir. E só vai refletir nisso aquela pessoa que tiver o conhecimento de verdade, que pegar o conhecimento de Allah, pegar o conhecimento da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois ele falou aqui em outro hadith, para nós refletirmos também, قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. O profeta falou assim, وهذا حديث رواه الطبراني في الكبير إسناده حسن إن شاء الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falou assim, igual aquele que vai e aprende conhecimento, ele adquire conhecimento, aprendeu melhor, pegou o conhecimento do Islã, só que ele esquece de praticar esse conhecimento. Ele vai lá ensinar as pessoas, mas ele não consegue praticar aquilo que ele aprendeu. Ele é igual o lampião que tem a vela que você acende para iluminar. Ele é igual o lampião, ilumina para as pessoas, mas está se queimando. O lampião ilumina para nós, mas ele se queima, a vela se queima. Entendeu? Eu peguei conhecimento, mas não coloquei em prática. Então eu vou ser responsável, uma responsabilidade, Deus vai me interrogar por essa responsabilidade, o que eu fiz. Todo muçulmano é obrigado a aprender sobre a tua religião, e obrigado a praticar a tua religião, e divulgar a religião, e ter a sabedoria. É assim que faz ziyadat al-iman, cresce a fé. Se caso contrário, a fé só vai diminuir. Que Deus eleve a nossa fé e perdoe os nossos pecados. Barakallahu fikum.